Os deputados patriotas do bolsonarismo estão se mostrando grandes traidores. Em suas viagens recentes, Eduardo e sua comitiva estão fazendo campanhas para garantir sanções ao Estado brasileiro. Pois é, que patriotas são esses, hein? Plantão do Meteoro. De patriota não tem nada. Sofia Labanca na tela com a gente para mostrar o que está sendo essa tour aí dessa galera por outros países. Pois é, a gente está vendo aí uma tour aí de vários deputados bolsonaristas aí liderados pelo Eduardo Bolsonaro, né? A gente vai voltar só um mês, não vamos nem voltar tanto, voltar um mês aí, em março, o Eduardo liderou uma comitiva aos Estados Unidos que queria uma audiência na Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos na Câmara dos Representantes. Então, seria lá no Congresso estadunidense, uma comissão aí de direitos humanos. Eles chegaram a marcar, mas acabou sendo cancelado. E daí o Eduardo até postou lá no Twitter dele um textão. A gente não precisa ler todo o textão, só mostrando aí, ele contando que eles iam ter essa audiência, foi cancelado, e ali uma fotinho embaixo com os rostinhos aí das pessoas que iriam para esse evento. Então, além ali do Eduardo, você vê o senador Magno Malta, a deputada federal... Nossa, faltou o nome dela. A Zanata, né? Isso, Zanata. Tem ali o senador Jorge Seife, a gente vê ali também o Paulo Figueiredo, Gustavo Gayer. Então, esse pessoal aí só a nata, que foi né? lá, Meu Deus. né? Só, assim, tipo, nata do chorume, né? E muita gente, assim, daí depois disso eles fizeram, colocaram, montaram um palanquezinho no gramado ali mesmo, falaram lá e muita gente tirou bastante sarro deles, mas de acordo com o pessoal lá da agência pública, eles realmente conseguiram conversar com alguns parlamentares, né? Pelo menos aí 4 parlamentares republicanos, o Chris Smith, Maria Elvira Salazar, Rick McCormick e Bill Huizenga, acho que é assim que se pronuncia, conversaram com esses deputados e os 4 são integrantes da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. E eles disseram que se encontraram com outros 5, apesar de que esses ainda não conseguiu confirmar que esses encontros realmente aconteceram. Além disso, Gustavo Gayer encontrou com Robert Destro, que foi secretário adjunto do Escritório da Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, olha só, do governo Trump. E o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ao Sebastian Gorka, ex-vice-assistente do presidente Trump, né? Do ex-presidente Donald Trump, né? No dia 13 de março, daí o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias se encontraram com o Donald Trump e jantaram junto com ele no Resort Mar-a-Lago, que é um resort do Donald Trump. Então você vê que apesar deles não terem conseguido fazer a audiência para a qual eles foram lá fazer, e muita gente, e isso foi o que mais repercutiu, especialmente na esquerda, tirando o sarro de que eles não conseguiram, os caras realmente fizeram uma agenda considerável, tanto com o governo atual, né, com parlamentares republicanos, quanto com ex-governo do Donald Trump, que, sejamos sinceros, muito provavelmente vai se tornar o novo governo depois aí das eleições, que Biden está com pouquíssima chance de ganhar, de conseguir a reeleição. Mais recente, a gente teve todo aquele drama com o Elon Musk, né, que está repercutindo até agora. Muito rapidamente, o Eduardo Bolsonaro foi lá e organizou muitos tweets de líderes internacionais da extrema-direita mundial. Então, vamos passar bem rapidinho. A gente tem aí o Santiago Abascal, do Vox, partido de extrema-direita da Espanha. A gente tem aí o seguinte, um vídeo que o André Ventura, líder da extrema-direita portuguesa, gravou. E, em seguida, a gente tem aí uma artezinha que eles fizeram com um tweet da Diana Mondino, que é a chanceler do governo Milei, chanceler argentina. Então, você vê, assim, muito rapidamente, o Eduardo Bolsonaro conseguiu organizar a extrema-direita mundial aí para declarar apoio às ações do Elon Musk contra a ditadura brasileira, do Xandão, né?
E daí a gente pode ir mais um passo aí recentemente, 3 dias atrás, na terça-feira dessa semana, o Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Herman Tertsch, que é eurodeputado aí representando o Vox, o partido da extrema-direita espanhola. Então, isso lá no Parlamento Europeu. Para que tudo isso? O que o Eduardo Bolsonaro está tentando fazer? Eu já falei disso 2 vezes essa semana aqui no Meteoro, mas hoje saiu uma reportagem na agência pública que, assim, tipo, ajudou a dar um pouco de luz a isso que eu já estava tentando organizar na minha cabeça. A Laura Scofield, lá na agência pública, conseguiu organizar uma reportagem investigativa excelente. E como Eduardo Bolsonaro e comitiva articulam com parlamentares dos Estados Unidos punições ao Brasil. Vamos lá, vamos descer um pouco nessa reportagem e ir lá para a parte que fala cartilha de movimentos replicados no caso do Brasil. Lá eles vão contar, lá a Laura Scofield vai contar para a gente que para o especialista brasileiro em direitos humanos e ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, Paulo Abrão, os bolsonaristas têm utilizado o mesmo manual de advocacy que as dissidências cubanas, venezuelanas e nicaragüenses exiladas dentro dos Estados Unidos. Os bolsonaristas estão de forma ilegítima tentando seguir esse mesmo roteiro, tentando equiparar o governo Lula a governos ditatoriais da região. Não é à toa que eles estão utilizando exatamente essa linha, porque é a linguagem e a gramática que funciona para ativar esses outros poros. A gramática de nomear como ditadura, como governo autoritário, como violador de direitos humanos, como um narcogoverno. Então você vê que eles estão tentando fazer com que o Brasil seja reconhecido como uma ditadura para, com isso, conseguir sanções e punições de outros governos ao governo brasileiro. Se a gente baixar mais um pouquinho, só mostrar uma fotinho ali, a segunda foto depois desse trecho que eu li, que vai mostrar ali um documento de 41 páginas que o deputado Gustavo Gayer escreveu em inglês, mostrando a composição dos poderes brasileiros e uma suposta violação dos direitos humanos. Então, os caras estão, assim, realmente fazendo uma campanha internacional para queimar o governo brasileiro, apresentar ele como uma ditadura que viola direitos humanos para que conseguir que os outros países comecem a sancionar o nosso. É basicamente isso que a Laura Scofield vai mostrar para a gente nessa reportagem. E, repito, é uma reportagem excelente. Recomendo muito para que vocês leiam. Eu só consigo chamar isso de traição. Desculpa. Não, eu não vejo outro nome para o que esses caras estão fazendo. Eles basicamente estão tentando acabar com a reputação do próprio país e conseguir sanções contra o próprio país. E o pior, eles estão fazendo isso tudo com dinheiro público do próprio país, né? Porque eu acho incrível, assim... Por favor, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer, todo o pessoal envolvido nisso aí, me expliquem como que vocês conseguem que o governo pague viagem para vocês irem para outros países livremente chamar o próprio país de ditadura. Que ditadura que faz isso? Paga a viagem para os outros irem denunciar ela. É bizarro. É bizarro. Cara, é muito bizarro isso, porque é a galera do que levanta muros entre os países falando sobre liberdade, né? Isso é muito bizarro, porque a galera começa a inverter argumentos para tentar criar isso, factoides, criar uma argumentação de ditadura. Ditadura a gente tava quase chegando quando o Bolsonaro queria dar o golpe, gente. Que isso? E aí os caras querem inverter o argumento falando que o Alexandre de Moraes é um ditador, e aí pega essas maluquices da extrema-direita em todo o mundo para tentar arquitetar de uma forma organizada. Isso, não só a esquerda, como a política progressista, precisa aprender a fazer. Porque os caras aprenderam rapidinho com Bannon e outros atores por aí a se organizar muito bem no mundo.
né? Enquanto isso, aqui a gente parece que está dando murro em ponta de faca, tentando negociar com Lira e outras e Centrão por aqui, enquanto os caras estão se organizando, perderam as eleições passadas nos Estados Unidos, mas estão se reorganizando de novo, né? Então, é aquela coisa, se os progressistas não se organizarem de uma forma a combater esse tipo de argumentação, esse tipo de factoide, cara, eles vão nadar de braçada aí, Sofia. Sim, e a gente tá. E aqui, a reportagem da agência pública que eu usei para estruturar tudo que eu trouxe aqui, ela focou muito na questão dos parlamentares, né? A gente tem que pensar que essa última semana mostrou que não são só os parlamentares que estão se articulando. A gente tem um bilionário dono de uma rede social que também está articulando junto, né? Então, Com interesses escusos e comerciais com o Brasil, inclusive, né? Ele não tá fazendo isso por liberdade, porque esse pessoal não quer saber de liberdade. Se você acha que esse pessoal quer saber de liberdade, você está bem enganado. Vai ler um pouquinho mais. Esse pessoal não quer saber disso. Especialmente um bilionário que tem olhos muito comerciais para utilizar no Brasil, enfim, suas tecnologias, os carros elétricos, disputar com a China aqui também esse mercado. Então, se você acha que um bilionário está olhando para o Brasil porque ele quer a liberdade por aqui, tá bom, né? Vai ler um pouquinho melhor, né, Sofia? eu não acredito que eu vou fazer isso. Citar o Guga Chakra. O mundo invertido que nós estamos vivendo. Vou citar o Guga Chakra. O Guga Chakra falando, né, como... Escuta, esse cara aí tá falando todo esse discurso de liberdade, mas China, Rússia, que são países que têm bem menos liberdade, né, que o Brasil, e apesar de que eu acho que a China tá certa, volto a dizer, China tá certa, se a gente agisse um pouquinho mais como a China, a gente não estaria enfrentando esses problemas. Lá ele não fala nada, né? Até porque, e talvez justamente por isso, lá se o Musk resolve fazer o que ele está fazendo aqui no Brasil, eles correm com ele de lá rapidinho, né? Pois é, exatamente. Saiu notícia recente do UOL, inclusive, sobre a Starlink em alguns campos utilizados por garimpeiros na Amazônia. Isso é notícia do UOL. Saiu isso agora, mas vamos dar crédito a quem o crédito é devido. O Brasil, de fato, está falando disso há mais de um ano. Uhum, exatamente. Então, a gente começa a ver umas movimentações aí que vai muito além da liberdade de expressão, tá? Que é liberdade para expressão para essa galera, inclusive, é liberdade também para cometer crime, né? Enfim, Sofia, a gente não vai dar mole para essa galera, não. A gente vai continuar seguindo, informando, noticiando e trazendo aqui as informações que são necessárias. Baita reportagem da Pública, inclusive. Vale muito a galera consultar. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. Muito bem, galera. Deixe o seu comentário. O que você está achando dessa articulação toda? Um grande abraço. Até a próxima.